Bom dia, nós estamos aqui para estudar mais um pouquinho na escola dominical. Louvamos a Deus por mais um domingo na Igreja do Encantado e por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8, que fala sobre os críticos do sistema. E relembrando um pouquinho as lições passadas, nós estivemos falando sobre os desigrejados. E a lição 7, ela veio trazer dois temas que fala sobre os decepcionados com a igreja e com o sistema e sobre os críticos do sistema. Então, na lição 7 foi falado sobre esses decepcionados, esse tema foi discutido aí entre as classes e hoje nós vamos falar sobre o segundo grupo dos desigrejados, que são os críticos do sistema. Os versículos que nós vamos ler durante as lições, para você deixar separadinho aí, são 1 Pedro 3,15, Lucas 2,46 e Efésios 4,11. Então, você já deixa separado aí na sua Bíblia esses três textos que nós vamos ler durante a aula, tá bom? O primeiro texto de 1 Pedro 3,15 é o tema da nossa lição e ele diz assim: E estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Esse versículo ele fala muito da forma que a gente tem que atingir as pessoas com a mensagem, com mansidão, respondendo com mansidão e temor. A lição de hoje ela começa na sua introdução falando que não só de gente sofrida é composto o movimento dos desigrejados, ou seja, não apenas os decepcionados, aqueles que sofreram realmente com alguma decepção na igreja ou com o sistema, que formam esse grupo de desigrejados. Existe também esse segundo grupo, que são chamados os críticos do sistema. Então, nós vimos na outra lição que os decepcionados com o líder ou decepcionados com igrejas que talvez não falam ou não trazem a palavra de Deus conforme a verdade, estão sujeitos aí a movimentos contrários, com heresias, pessoas hipócritas, com falsos mestres. Então, muitas pessoas se afastaram, se tornaram desigrejados por conta de decepção com o sistema ou com líderes ou com os irmãos da igreja. Porém, hoje nós vamos falar sobre esse segundo grupo, que são críticos do sistema em relação às regras humanas que eles discordam. Então, eles vêm trazer à tona, nesses grupos dos desigrejados e na discussão deste tema, eles trazem a questão da decepção com a igreja por ser uma instituição onde todas as regras são humanas, e que eles discordam. Por ser uma instituição humana e que tem regras feitas por homens, eles discordam. Porém, à luz da Bíblia, nós temos sempre respaldo para continuar engrandecendo o nome do Senhor e constituindo uma igreja física. E nós vamos falar aqui sobre alguns temas que os desigrejados apontam, que eles discordam na instituição igreja. A primeira delas, eles falam sobre o templo, Eles discordam que seja necessário um templo, para que as pessoas congreguem, que existe um prédio, Eles falam que na Bíblia não existe esse mandamento para se construir um prédio ou um templo para que as pessoas estejam adorando a Deus, porque eles trazem aqueles versículos onde nós somos o templo do Senhor. Então, na cabeça dos desigrejados, basta eles, nas suas próprias casas, ou se reunirem com 2 ou 3 pessoas e vão constituir uma igreja. Nós sabemos que por mais que não haja a necessidade de construção de um templo, nós vemos a figura do templo na palavra de Deus, na Bíblia. Jesus gostava de andar nos templos. A glória do Senhor enchia o templo. Então, não é que seja obrigatório se ter um templo, mas para termos uma comunidade cristã, vivermos em comunidade, se constituiu
esses templos, né? Então, na igreja, a gente vê na história da igreja o templo usado, as igrejas usadas, né, como através dessas construções para congregar o maior número de pessoas possível, né, numa comunidade. A gente pode ver no texto de Lucas 2,46, só para a gente ilustrar, Lucas 2,46 diz assim: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Essa passagem aqui é do menino Jesus no meio dos doutores, né? Seus pais, José e Maria, estavam à procura de Jesus, que tinha sumido 3 dias, né? E eles o encontraram no templo. Então aqui a gente vê o interesse de Jesus em procurar o templo onde tinham os doutores ali para discutir da palavra de Deus. E aí o versículo seguinte diz que ele crescia em graça, sabedoria, né? Porque ele gostava de estar discutindo no templo sobre a palavra de Deus, ouvindo os doutores. E isso muito nos encoraja a estar no templo, sim, adorando a Deus e, além disso, buscando o conhecimento na palavra de Deus com pessoas que sabem mais do que nós, que podem nos auxiliar nessa caminhada cristã e favorecer assim o nosso crescimento espiritual e o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, o fato deles criticarem o templo não é por si só motivo para que a gente rejeite o templo, né? O fato da Bíblia não trazer uma obrigatoriedade na construção de templos para que a gente adore ao Senhor, não existe de forma alguma na Bíblia nada que nos impeça de fazê-lo, né, ou que fale contra a construção do templo. Pelo contrário, né, quanto mais nós vemos na história bíblica, onde havia o Evangelho e a pregação da palavra de Deus, as pessoas se ajuntavam e viviam em comunidade, formavam uma comunidade cristã, para ali estarem juntas, aprendendo mais de Deus. Então não existe uma forma, só é válido um templo que tem determinada construção. Não, qualquer construção onde se faça ali a instituição, né, de uma igreja que pregue a palavra de Deus é válida como uma congregação cristã. A segunda questão que a revista nos traz, que os desigrejados falam contra os pastores, né? Um dos vícios do sistema religioso é a pessoa do pastor, segundo os desigrejados. Líder que dirige os passos do povo. Então, eles são contra uma pessoa ser constituída para carregar ali a autoridade sobre as pessoas, a autoridade espiritual, para dirigir os passos. Eles falam que o ajuntamento das pessoas e que todas as pessoas vivendo com os seus dons, né, distribuídos e os seus talentos seria o suficiente para termos uma liberdade numa comunidade cristã, onde cada um pudesse fazer o bem e ajudar uns aos outros. E isso é típico de pessoa que não gosta de ser liderada, né? Então, esses desigrejados, que são essas pessoas que são eternos críticos do sistema, são pessoas que realmente trazem na sua personalidade, né, um tipo de pessoa que não aceita a liderança, não aceita ser liderado e não aceitaria a figura, né, do pastor como sua autoridade espiritual. Eles consideram que na comunidade cristã todos devem exercer as mais variadas funções, servindo uns aos outros com os seus dons e talentos. E isso seria lindo, né? Isso é lindo na teoria, mas na prática a gente sabe que não funciona se não tiver um líder ali vocacionado por Deus para dirigir os passos das suas ovelhas, né? Então, o problema dessa proposta dos desigrejados é que ela não é bíblica. Paulo escreve a Timóteo sobre o ministério específico dos pastores, fala também sobre os diáconos, né? Esse texto está em Timóteo 3, se você depois quiser abrir sua Bíblia para ler. Mas hoje nós vamos ler o texto que está em Efésios 4:11, porque são pessoas, sobretudo, vocacionadas por Deus, né? E temos que respeitar a instituição dos pastores, diáconos, presbíteros, mestres, profetas, evangelistas, né, que temos exemplos na Bíblia. Então vamos lá ao texto de Efésios 4:11. Nós vamos ler do 11 ao 16 para discutir um pouquinho. Esse texto diz assim:
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, que texto maravilhoso para retratar isso que nós estamos falando, né? Ele coloca aqui que Cristo concedeu, né, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas aqui ao aperfeiçoamento dos santos. Então, cada um segundo o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, é extremamente necessário e é lindo quando você se vê, né, nessa função descrita aqui por Jesus Cristo, né, escrita na Bíblia, né, o como é importante que cada um exerça a sua função no corpo de Cristo para a edificação, para que as pessoas não fiquem perdidas como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens. Então, nesse texto, e existem vários outros que você pode meditar aí na palavra de Deus, nós temos claramente a importância, né, dos pastores, dos líderes na igreja. Então a gente não precisa nem dizer que, mais uma vez, esses críticos do sistema, que são pessoas também que estão desigrejados hoje, às vezes até dentro da igreja, criticando o sistema, são pessoas que ainda não reconheceram a importância do seu líder e de um pastor, ou de um diácono, ou de presbítero na sua vida. A importância para que o Senhor use esses líderes para o crescimento espiritual da sua vida, né, e da vida das ovelhas. E o terceiro tópico que eles trazem na revista, falando que os desigrejados falam contra, são os sermões, né? E nesse tópico eu gostaria que você prestasse atenção e talvez reconhecesse se você não está sendo um crítico do sistema, né? E que porventura você não possa ser daqui a um tempo um desigrejado, porque desigrejados estão sempre insatisfeitos e são sempre críticos do sistema. Então nós devemos tomar cuidado para que nós também não sejamos levados por essa vontade de criticar o tempo inteiro. Os críticos do sistema estão por aí e adoram criticar os sermões, principalmente os sermões formais. O discurso dos pastores não agrada a essas pessoas. Na verdade, esses críticos, eles acham que os sermões deveriam ser mensagens espontâneas, geradas pelo Espírito Santo, e talvez sermões agradáveis, né, para as pessoas. A gente vê muitas igrejas com falsos mestres, falsos profetas, e que tem líderes que atraem multidões, porque falam aquilo que o povo quer ouvir, para levantar o ego dessas pessoas, para dar um certo conforto. E nem sempre a palavra de Deus nos traz conforto. Às vezes a palavra de Deus, ela vem firme para nós agirmos e mudarmos determinadas situações na nossa vida. Então esses críticos do sistema, eles desejam ouvir o que lhes agrada e não o que Deus tem a falar aos seus corações através dos seus servos, pastores, escolhidos por Ele, por Deus. Então seja você, meu irmão, um servo fiel que coloca os seus talentos e os seus dons a serviço do Senhor. Colabore com os seus líderes. Veja se você não coloca diante de Deus os seus dons e os seus talentos. Pergunte ao Senhor o que você pode fazer para ajudar o seu líder. Preste atenção nas mensagens, né, que o Senhor
fala contigo através do pastor, seja uma mensagem informal, uma mensagem dura, uma mensagem de amor, Deus quer falar ao seu coração. Colabore com seus líderes, ore por eles, se relacione com seus irmãos com amor. E é tremendo como Deus falou ao meu coração, olha que mensagem linda que o Senhor colocou no meu coração. A sua função na igreja é adorar e servir a Deus. Quanto menos você serve, mais sujeito você está a se decepcionar e criticar o sistema. Porque se você não faz a sua parte, outro se levantará para fazer, e você vai criticá-lo por ciúme dele estar fazendo o que deveria ser feito por você, por achar às vezes que você faria melhor. Então, meus irmãos, que nós não sejamos críticos do sistema, não seja você um crítico do sistema, mas seja parte atuante do corpo de Cristo. Deus nos abençoe nesse domingo, mais um domingo na Igreja do Encantado, e seja você um servo fiel. Amém? Bom dia.